Você já parou para pensar que trabalhar duro pode estar te mantendo pobre? Sim, você ouviu certo. As pessoas que mais trabalham são, na maioria das vezes, as que menos ganham. E o mais absurdo? Continuam acreditando que o problema está nelas, que é só uma questão de esforço. Mas e se eu te dissesse que o problema nunca foi a sua força de vontade? Foi o seu modelo mental. E hoje eu vou te mostrar como mudar isso. Não para sobreviver, mas para prosperar. Você já se perguntou por que parece que algumas pessoas simplesmente nascem sabendo como fazer dinheiro, enquanto outras passam a vida inteira lutando para pagar as contas? Isso não tem nada a ver com sorte. E não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com programação mental. Veja, quando eu comecei, eu não tinha nada. Literalmente. Eu mal conseguia manter um emprego fixo. Eu achava que era preguiçoso, que o problema era eu. Mas a verdade é que eu só estava programado para fracassar financeiramente. E o pior, eu nem sabia disso. Assim como você pode não saber agora. Desde pequenos, ouvimos frases como dinheiro não nasce em árvore. Você precisa estudar muito para conseguir um bom emprego. Melhor garantir o fixo do que arriscar e perder tudo. Essas frases parecem inofensivas, não é? Mas elas são linhas de código invisíveis que vão se enraizando na nossa mente. E um dia, quando você tem a chance de crescer, algo dentro de você grita: "Ei, isso não é para você. Fique onde está. Não arrisque." E você para, congela, desiste. Agora me diga, quantas vezes você já deixou de tentar algo novo porque achou que não era o momento? Quantas vezes você teve uma ideia e no minuto seguinte já veio um pensamento dizendo que isso não daria certo? Quantas vezes você aceitou um salário que sabia que não te valorizava, mas ficou por medo de perder até aquilo? Esse é o seu programa rodando em segundo plano. Eu sempre faço essa pergunta para quem quer trabalhar comigo. Qual foi o valor mais alto que você já ganhou em um ano? E veja bem, não é porque eu quero saber quanto dinheiro a pessoa tem. É porque essa resposta me mostra o teto invisível que ela mesma construiu. A pessoa se acostuma com aquele número e, mais importante, ela se identifica com ele. Ela acredita que vale aquilo. E esse é o maior golpe da vida moderna. Achar que o que você ganha representa o seu valor. Mas deixa eu te contar uma verdade simples. O valor do que você ganha é o reflexo da imagem que você tem de si mesmo. Se você acredita que nasceu para sobreviver, você vai viver com o mínimo. Se acredita que dinheiro é difícil, ele vai se afastar de você. Se acredita que não merece mais, adivinhe, você nunca vai ter mais. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. E isso não é papo motivacional, é neurociência. Pesquisas comprovam que o nosso cérebro cria atalhos baseados em experiências e crenças repetidas. Isso se chama viés cognitivo. Se você cresceu num ambiente onde o dinheiro sempre foi escasso, o seu cérebro associa riqueza com perigo, julgamento, rejeição. Então, mesmo que uma oportunidade venha bater à sua porta, você vai achar uma desculpa para não atender. E é por isso que a primeira coisa que você precisa fazer não é trabalhar mais, é reprogramar sua mente. Sabe como eu comecei a mudar? Com algo ridiculamente simples, pensando. Sim, pensar. Mas não o tipo de pensamento automático e reativo que estamos acostumados. Eu estou falando de pensamento dirigido, consciente, deliberado. Eu lia, eu ouvia gravações, eu escrevia afirmações. A mesma afirmação todos os dias. Sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes, de forma contínua. No começo parecia mentira, mas com o tempo meu cérebro começou a aceitar como verdade. E quando sua mente aceita, o mundo muda. Você começa a ver oportunidades onde antes só havia obstáculos. Você começa a se mover com mais confiança. Você começa a se permitir prosperar. Eu não sou uma exceção.
Eu sou a prova de que qualquer um pode reescrever sua história financeira. Mas tem um preço. E esse preço não é dinheiro. É a coragem de questionar tudo o que te ensinaram até hoje. É a ousadia de olhar no espelho e dizer: eu não sou o que me disseram. Eu sou o que eu escolho me tornar. Você tem medo de não dar certo? Ótimo. Use esse medo como combustível. Você tem dúvidas? Todo mundo tem. Mas a pergunta não é se você tem medo. A pergunta é: o que você vai fazer mesmo com medo? Pare agora e reflita. Quantos anos da sua vida você já entregou para sobreviver? Quantas oportunidades você já ignorou por achar que não era para você? E se continuar nesse caminho, onde você vai estar daqui a 5 anos? Você não precisa de mais um curso, você não precisa de mais motivação. Você precisa decidir. E a decisão começa aqui, agora, dentro da sua mente. Porque a verdade é que ninguém te programou para prosperar, mas você pode se reprogramar. E isso muda tudo. 3% da população detém 97% de todo o dinheiro que circula no mundo. Agora, pare e reflita comigo. Por que será que isso acontece? Será que essas pessoas são mais inteligentes? Será que elas nasceram com alguma vantagem mágica que o resto do mundo não teve? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Elas pensam diferente. Elas não seguem o mesmo modelo que ensinaram para mim e para você. Elas entenderam algo que quase ninguém entendeu. E eu falo por experiência própria, porque eu passei a maior parte da minha vida no grupo dos 97%. Essas pessoas, os 3%, não trocam tempo por dinheiro. Elas criam sistemas, elas criam ativos. Elas criam formas de ganhar dinheiro enquanto dormem, viajam ou até mesmo enquanto estão em silêncio. E sabe o que é mais curioso? Muitas dessas pessoas não têm uma educação formal brilhante. Algumas mal sabem escrever um parágrafo sem errar. Mas elas entendem um princípio que quase ninguém ensina. O dinheiro é um fluxo, e você precisa aprender a posicionar-se onde ele está passando. Elas constroem algo que a maioria nem sequer cogita: múltiplas fontes de renda. Veja, se você depende de uma única fonte, seu salário, por exemplo, o que acontece quando ele é cortado? Você entra em pânico, você entra em sobrevivência, você se vê refém de algo que nunca esteve realmente sob seu controle. E a culpa não é sua, é o modelo que te passaram. Eu mesmo aprendi da forma mais difícil. Eu pensei por muito tempo que a saída era trabalhar mais, fazer hora extra, aceitar mais tarefas. Mas quanto mais eu trabalhava, mais cansado eu ficava. E sabe o que aumentava junto com o meu esforço? A minha frustração. Foi só quando eu descobri e coloquei em prática a ideia de múltiplas fontes de renda que tudo começou a mudar. E não foi de uma vez. Eu não acordei um dia com 5 rendas diferentes funcionando. Eu comecei pequeno, com um serviço de limpeza, um contrato de $15, e fui adicionando, mais um, e depois outro, e mais um. Com o tempo, percebi que algumas fontes morriam, outras cresciam, mas todas tinham algo em comum. Eram independentes do meu tempo. Elas funcionavam enquanto eu estava dormindo, comendo, aprendendo, vivendo. Agora, me diga, por que você ainda aceita viver com apenas uma fonte de renda? Você acha que é complicado? Que é arriscado? Que não tem conhecimento técnico? Essas são objeções comuns, mas a verdade por trás dessas desculpas é: você nunca foi incentivado a pensar como uma pessoa que gera riqueza. Ninguém te disse que você poderia criar uma loja online que vende mesmo enquanto você trabalha, ou que você poderia escrever um livro e vendê-lo por anos, ou que você poderia ensinar algo que já sabe, mesmo que pareça simples, e transformar isso numa fonte de renda passiva, ou até mesmo investir de forma inteligente, com lucro gerando mais capital. Você já ouviu falar do Elvis Presley, certo? O rei do rock. Ele morreu em 1977.
Mas até hoje, os discos dele são vendidos, as músicas tocam, os produtos licenciados rodam o mundo e a família dele continua faturando milhões de dólares. Ele criou fontes de renda que continuam existindo mesmo após sua morte. É disso que estou falando. Você não precisa ser uma estrela da música, mas você precisa entender o conceito. Não importa o que você faz hoje. Você pode ser motorista, professor, recepcionista, enfermeiro, vendedor, freelancer. Se você não aprender a criar fontes paralelas de renda, você vai continuar nesse ciclo onde o tempo é seu único ativo e tempo é limitado. E não se engane, montar uma segunda fonte de renda não significa ter 2 empregos. Significa construir algo que não dependa da sua presença constante. Algo que você configura, ajusta, aprende a alimentar e que, com o tempo, se sustenta. Sabe o que essas pessoas dos 3% fazem de forma brilhante? Elas multiplicam o tempo delas. Enquanto a maioria só sabe usar o próprio esforço, elas usam criatividade, visão, colaboração e estratégia. E aí está a chave. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. Você quer continuar preso a um salário? Quer continuar esperando pelo aumento que nunca vem? Ou quer se dar a oportunidade de construir algo seu? Algo que cresce mesmo quando você tira férias? Você não precisa largar tudo amanhã, só precisa começar. Uma ideia, um plano, uma ação, e depois outra, e outra. É assim que se constrói algo grande. Essas são as engrenagens invisíveis da riqueza. E se você prestar atenção, elas estão bem aí, esperando por você. Você só precisa girar a primeira. Existe um tipo de liberdade que poucas pessoas conhecem. Não é aquela de viajar quando quiser ou comprar o carro dos sonhos. É mais profunda. É acordar numa segunda-feira e saber que o seu sustento não depende de bater ponto. É olhar para a sua agenda e ver que o tempo é seu, não do seu chefe, nem do sistema. Essa liberdade tem nome: renda passiva. Mas a maioria das pessoas ainda acredita que isso é um luxo, algo reservado só para quem já nasceu rico ou para quem teve sorte no mercado financeiro. Deixa eu te contar uma coisa: renda passiva é um direito. Você só precisa aprender como se posicionar para recebê-la. Eu descobri isso da forma mais dolorosa possível. No começo da minha jornada, eu trabalhava tanto que um dia simplesmente apaguei. Ali mesmo, no meio da rua. Quando abri os olhos, tinha um policial olhando para mim, uma ambulância chegando, luzes piscando. Eu pensei que fosse morrer. E o pior, morrer cansado e pobre. Naquele instante, algo dentro de mim gritou. Era como se uma parte adormecida despertasse e dissesse: Bob, se você continuar assim, não vai sobrar nada. Nem tempo, nem saúde, nem vida. E aí veio a voz que mudou tudo. Se você não pode limpar todos os escritórios, não limpe nenhum. Ensine alguém a limpar por você. Aquilo virou a chave. Eu parei de pensar como um operário e comecei a agir como um criador de sistemas. Eu montei uma pequena equipe, treinei pessoas, fechei mais contratos e, sem perceber, eu tinha construído minha primeira fonte de renda passiva. Não foi sorte, foi uma decisão. A partir daquele momento, eu comecei a buscar novas formas de ganhar dinheiro sem precisar estar presente o tempo todo. Uma gravação que vende enquanto você dorme. Um produto que alguém entrega para você. Um curso online que continua gerando receita anos depois. Uma comissão de uma parceria. Um investimento bem estruturado. Tudo isso são formas legítimas e replicáveis de renda passiva. Mas para isso acontecer, você precisa mudar o que acredita sobre o dinheiro. Porque muita gente, no fundo, ainda carrega culpa. Acredita que só merece ganhar se estiver suando, cansado, exausto. E se ganha algo sem esforço, se sabota, gasta tudo, recusa oportunidades, finge que não é com ela. Mas deixa eu te dizer, o dinheiro não premia o esforço, ele premia o valor. E valor não é sinônimo de sofrimento.
Enquanto você continuar acreditando que ganhar dinheiro exige sacrifício constante, vai continuar preso à velha equação. Mais esforço é igual a pouca recompensa. Mais tempo é igual a menos liberdade. Mais trabalho é igual a menos vida. Agora, pare e pensa. Você gostaria que seus filhos vivessem isso também? Porque se você não quebrar esse ciclo, ele se repete. Filhos aprendem com o exemplo. E o exemplo que muitos pais dão é de escassez, medo e limitação. Não precisa ser assim. Você pode ensinar com a sua própria vida que é possível construir fontes de renda que funcionam com inteligência, não com sofrimento. E se você ainda duvida, olhe ao redor. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento. Você pode aprender a investir com segurança, pode criar um canal de conteúdo, pode vender um produto digital, pode licenciar uma ideia, pode se tornar parceiro de uma empresa e ganhar comissões por indicação. E tudo isso funciona mesmo enquanto você dorme. Mas para isso dar certo, tem uma condição. Você precisa agir com consistência. Não é sobre ganhar dinheiro rápido, é sobre plantar sementes que crescem com o tempo. Você começa com uma. Talvez ela dê certo, talvez não. Mas aí vem a segunda, a terceira. E quando você percebe, o dinheiro começa a chegar de lugares que você nem esperava. E a mágica acontece. Você ganha tempo. Tempo para cuidar da saúde, para viajar com a família, para investir em si mesmo, para fazer o que realmente importa. Não se engane. Trabalhar muito não é nobre. É só um vício aceito pela sociedade. O verdadeiro mérito está em trabalhar com visão, com estratégia, com propósito. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi a tempo. E hoje eu te digo com toda clareza: renda passiva não é um prêmio de loteria. É um degrau acessível a quem decide mudar. Você só precisa começar. Escolha uma ideia simples, coloque no mundo, aprenda com os erros, melhore, expanda. E quando você perceber, você não estará mais lutando para pagar as contas, estará construindo um legado. Existe uma lei no universo que atua com a mesma precisão que a gravidade. Ela não faz distinção entre ricos e pobres, nem entre quem acredita nela ou não. Essa lei se chama Lei da Compensação, e ela afirma, de forma direta, o quanto você ganha é proporcional à necessidade do que você faz, à sua habilidade em fazer isso e à dificuldade em substituir você. Essa foi uma das verdades mais poderosas que eu descobri ao longo da minha jornada. E, para ser sincero, ela foi como um tapa na cara. Porque quando a entendi, percebi que não era a economia, nem o governo, nem meu chefe que limitavam meus ganhos. Era eu. Era o valor que eu trazia. Ou melhor, o valor que eu sabia entregar. Agora eu te pergunto, você já se sentiu facilmente substituível? Já teve aquela sensação de que, se não aparecer no trabalho amanhã, tudo continua como se nada tivesse acontecido? Pois é, esse sentimento não vem do acaso. Ele vem do fato de você não estar explorando sua verdadeira singularidade. O mundo não paga mais pelo esforço. Ele paga pela maestria, paga pela relevância, paga por aquilo que não pode ser copiado com facilidade. E quando você entende essa equação, tudo muda. Você para de correr atrás de dinheiro e começa a correr atrás de competência aplicada a uma necessidade real. Veja bem, você pode ser brilhante em algo, mas se ninguém precisa disso, você vai lutar. Por outro lado, você pode ser mediano em algo que resolve um problema urgente e relevante e será muito bem pago. Eu descobri que existe uma demanda gigantesca por algo que ninguém me ensinou na escola. Ajudar pessoas a entenderem como suas mentes funcionam e como isso afeta diretamente os resultados financeiros delas. E foi isso que eu comecei a fazer. Ensinar, orientar e, acima de tudo, transformar. A necessidade era enorme. A habilidade eu fui desenvolvendo com o tempo. E quanto mais eu me dedicava, mais difícil se tornava me substituir. E quanto mais difícil era me substituir, mais o dinheiro fluía. É simples. Mas exige coragem. Porque se você quiser ser muito bem pago, precisa escolher um caminho onde você se torne excelente. E excelência exige decisão. Você precisa decidir ser o melhor no que faz. Precisa parar de aceitar a mediocridade como teto. Precisa estudar, praticar, errar, ajustar, repetir, até que a sua presença se torne essencial. E veja bem, isso não tem nada a ver com ego. Não é sobre se achar superior.
É sobre gerar valor a um nível tão elevado que a única reação do mercado seja te recompensar com abundância. E sabe o que é curioso? Não existe escassez de dinheiro no mundo. O que existe é escassez de pessoas dispostas a aprender, aplicar e persistir. Porque é mais fácil reclamar da sorte. É mais fácil dizer que os ricos já nasceram com vantagem. Mas a verdade é que se você estiver disposto a crescer, o dinheiro vai começar a te seguir. Olhe para grandes nomes em qualquer área. Eles não estão onde estão por acaso. Eles encontraram uma dor real, desenvolveram uma habilidade rara e se tornaram praticamente insubstituíveis naquele nicho. Pensa no Steve Jobs. Você pode até não gostar da Apple, Mas uma coisa certa, ele entendeu que existia uma necessidade, conectar tecnologia e emoção, e se tornou insubstituível na forma de entregar isso ao mundo. E o mundo o recompensou. Bilhões. E não, você não precisa ser o Steve Jobs, mas precisa encontrar o seu campo de excelência. Comece olhando ao seu redor. Quais problemas as pessoas enfrentam com frequência? O que elas reclamam? O que elas pagam com dor no coração porque ainda não encontraram alguém confiável? Talvez você já esteja perto disso e nem percebeu. Talvez, com um pouco mais de estudo, você se torne uma referência. E quando isso acontecer, seu valor no mercado não será mais medido por horas, será medido por transformações que você causa. É por isso que os que ganham mais não são os que trabalham mais, são os que causam mais impacto. E não importa onde você esteja hoje, o ponto de partida não determina o ponto de chegada. Eu comecei limpando o chão, literalmente, mas fui me desenvolvendo até o ponto onde passei a treinar pessoas no mundo inteiro. E tudo isso começou quando eu entendi essa lei, a lei da compensação. Ela não falha, ela não escolhe favoritos, ela simplesmente responde ao valor que você entrega. Então a pergunta que você deve se fazer não é quanto eu quero ganhar, é o quão valioso estou disposto a me tornar. Porque quando você trabalha no seu valor, o dinheiro se torna consequência, e não mais uma obsessão. E é aí, exatamente aí, que a verdadeira prosperidade começa. O valor que você entrega ao mundo determina exatamente o que o mundo devolve para você. O dinheiro, a liberdade, as oportunidades, tudo isso é reflexo daquilo que você se torna, não apenas do que você faz. E agora que você entendeu isso, não há mais retorno. Você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. A semente foi plantada e a escolha de cultivá-la é toda sua. O próximo passo já está aí na tela. É o momento de subir mais um degrau nessa jornada de sabedoria. E se você quiser, pode ser 1% melhor do que você era há poucos minutos. Eu agradeço sinceramente por sua atenção, sua presença e principalmente pela sua disposição em crescer. Te vejo no próximo vídeo, eu estarei te esperando lá.